Fagulhas de Luz com Sidney Fernandes. Produção Theo Oliveira. O que passa pela mente do espírito com essa rejeição que ele possa encontrar na atual encarnação que ele vai encarar? Isso que você falou agora do aborto foi uma observação da pesquisadora Ellen Weinbeck. Ela não é espírita, mas ela costuma fazer um trabalho assim. Ela coloca dezenas de pessoas deitadas em pequenos colchonetes, vamos supor num grande um local de prática de esportes, por exemplo, uma praça esportiva em que cabe muita gente. Ela convida voluntários e ela induz essas pessoas a se desprenderem, ou por meio da hipnose, ou simplesmente do relaxamento. E ela consegue, às vezes, que a pessoa recue até a época em que ela era um feto. Então, tem uns 4 ou 5 depoimentos de pessoas que recordam que a sua mãe ficou insatisfeita com a sua vinda, sentiu uma certa rejeição da mãe. E ela coloca que, às vezes, essa rejeição pode provocar no espírito uma vontade de abortar, de ele mesmo não nascer mais. Mas como ele não tem poder para isso, ele nasce com má vontade e, às vezes, com essa situação de autismo. Mas, por outro lado, ela relaciona várias situações em que o espírito, e é o que geralmente acontece, supera esse problema, harmoniza-se com a mãe e não envereda pelo autismo. Então ela conta 5 situações bem positivas em que poderia ter ocorrido o autismo, mas não aconteceu. Agora, você me pergunta lá da espiritualidade. O espírito tem o poder de recusar uma encarnação? As informações que temos, Theo, principalmente do livro Missionários da Luz, de André Luiz, é de que normalmente o processo reencarnatório é desenvolvido com a participação do espírito. Por isso que nós permanecemos na espiritualidade muito mais tempo desencarnados, lá na erraticidade, do que aqui encarnados. Então, o que acontece no intervalo de uma encarnação para outra? Ele conscientiza-se do que fez na vida anterior, os pontos falhos, onde ele errou, estabelece um plano de trabalho para que na próxima encarnação ele possa superar aqueles pontos em que ele falhou. Alguns pontos intelectuais dele que não foram desenvolvidos. Então, por exemplo, um grande pintor pode vir numa outra encarnação com uma certa limitação na habilidade plástica, mas pode vir a ser um grande atleta, ou um homem muito ligado à literatura. Enfim, por conta da solicitação do próprio espírito, alguns pontos dele que eram muito fortes, ele, de uma certa forma, cria, assim, uma certa dificuldade para que ele possa desenvolver outras habilidades. Você já notou, por exemplo, que uma pessoa às vezes está com um tampão no olho? Já viu isso? Já. E ela está com um tampão no olho bom dela. No olho bom. Para quê? Para que o olho deficiente se sinta estimulado a crescer mais, a desenvolver-se mais. É mais ou menos o que acontece com algumas pessoas. Elas põem um tampão em algumas habilidades, em um grande esportista, um grande matemático de uma vida, ou um grande cantor. Nesta vida, ele põe um tampão nessas habilidades. Ele não as perde, mas simplesmente cria alguns obstáculos à sua manifestação. Para quê? Para que ele possa desenvolver outras atividades. Então, estamos falando de espíritos com capacidade, com nível cultural e evolutivo para opinar, interferir na sua encarnação.
Podemos incluir os autistas. Alguns espíritos pedem para vir nesta situação, porque eles têm seus motivos. Não vamos detalhar aqui. Agora, há situações, Theo, se por um lado nós podemos participar, escolher nossos pais, pedir certas habilidades, reivindicar o local onde vamos nascer, que sexo vamos nascer, em várias situações, isto é, negociamos com a espiritualidade, e os engenheiros da espiritualidade que estão cuidando de nós, estão providenciando o nosso futuro corpo, a nossa futura encarnação, que há assim um exército cuidando disso, eles podem dizer, olha, isso aqui não vai ser muito bom para você, então vamos colocar esta situação. Então, no livro Missionários à Luz, eu me lembro de um caso lá, em que um senhor pediu para nascer manco. Mas que absurdo! Uma pessoa pedir para ter uma perna mais curta que a outra, porque ele achava que aquela deficiência iria fazer bem para o seu espírito. Uma mulher que foi muito linda numa encarnação anterior, pede para nascer com aquele problema da tireoide. E ela nasce com uma aparência não muito, vamos dizer assim, agradável, mas a pedido dela. Agora, há espíritos, Theo, que absolutamente não têm a mínima condição de interferir na sua encarnação, no seu corpo, na sua família, no conjunto de situações da nossa próxima encarnação. Esses espíritos precisam evoluir. E às vezes recusam-se à nova encarnação. É como que diria meu avô, eles empacam. Eles ficam na espiritualidade como se ficasse no bem bom lá. E quando vê que eles estão prestes a reencarnar, vão passar pelo esquecimento, vai passar pela dor física, vai passar pela necessidade do trabalho, necessidade do perdão, da superação de sentimentos passados, superação de defeitos que ele apresentou em vidas anteriores. Ele dá uma olhada nessa bucha que está esperando por ele aqui, ele recua. Ele não quer saber de reencarnar. E a espiritualidade argumenta uma vez, meu filho, você não pode ficar aqui do jeito que você está. Você tem que passar por uma nova vida. É uma lixa grossa que vai desbastar as suas arestas. A sua felicidade verdadeira, autêntica, só será alcançada se você passar por uma nova vida. Hoje neste planeta, amanhã em outro, enfim, você vai ter várias oportunidades de superar, reparar as suas faltas, de consertar algumas besteiras que você cometeu, e com isso tudo você estará planejando, semeando a sua felicidade. E mesmo assim o espírito não se convence, Theo. E aí, vem uma oportunidade, vem duas, vem três, e ele não aceita, aí, meu filho, vai na marra. Então, são as tais encarnações compulsórias. Ele não concorda muito, mas vai assim mesmo. E aí... vai ter que engolir, né? É uma necessidade para a evolução dele. E nós não temos, vamos dizer assim, a altitude espiritual para contradizer. Você perguntou para mim, o espírito pode recuar? Ele recua uma vez, duas, pode às vezes até provocar o próprio aborto, mas chega um ponto que a espiritualidade fala, filho, você vai ter que reencarnar sim, senhor. E não pergunta mais se ele quer, se ele não quer. E vai goela abaixo. As tais situações de expiação. Porque há diferença. A aprovação é solicitada, é negociada com o espírito. A expiação não. A expiação vem goela abaixo. Então, pode ser, Theo. Eu não tenho autoridade moral, nem espiritual, evolutiva, para responder sua pergunta em caráter definitivo. Mas pode ser que muitas dessas situações de autismo surjam em virtude dessa relutância
de o espírito nascer para uma nova vida.